Ou seja, em 1844, começou o juízo, primeiro pelos mortos, depois os vivos. Hoje o juízo está em processo. E ele vai continuar em processo até que Jesus volte. Porque quando Cristo voltar, o juízo terá terminado. E todos os casos estarão decididos para a salvação ou para a perdição, tanto de mortos quanto de vivos. E dá para saber exatamente quando estou sendo julgado? Existe algum sinal? A gente sente alguma coisa? Várias pessoas se preocupam com isso por causa de uma declaração de Ellen White, onde ela diz: logo não sabemos quando o juízo passará dos mortos para os vivos. Nessa declaração, ela não está falando ali que agora eu vou ser predestinado, quer dizer, depois, se meu nome aparecer hoje, eu estou predestinado, não tenho mais liberdade para escolher o meu futuro. Não é assim, não é assim, não é assim. Ela está falando em termos de solenidade dos tempos. Se o juízo dos mortos terminou e já começou dos vivos, então logo todas as coisas chegarão ao fim. É nesse sentido. Agora, se o meu nome passa hoje, eu pessoalmente creio que começa um processo de juízo. Mas eu continuarei tendo livre-arbítrio e escolhendo o meu destino até a minha morte ou fechamento global da porta da graça para todos os seres humanos. Então, enquanto a morte não chegar ou ocorrer o fechamento da porta da graça, nós ainda teremos liberdade. Esse é um ponto que nós não sabemos explicar em detalhes, porque, afinal de contas, nós somos criaturas e não somos Criador, não somos Deus. Esse juízo que está acontecendo, professor, nós já podemos estar sendo julgados? Veja, primeiramente, temos que analisar uma coisa. Pela forma como esse assunto é apresentado, a doutrina do juízo pré-advento é uma doutrina muito bonita. Só que muitas vezes alguns irmãos acabam apresentando a doutrina de uma forma errada. E isso acaba causando um certo pavor e até mesmo uma rejeição da doutrina por parte de nossos irmãos evangélicos. A doutrina do juízo investigativo, ou melhor, juízo pré-advento, é a doutrina que ensina que antes de Cristo voltar, Deus terá feito um juízo no céu para mostrar aos anjos, ao universo, quem realmente aceitou a Cristo como Salvador. E o propósito dessa fase do juízo não é condenar aos filhos de Deus. Pelo contrário, se nós estudamos Daniel capítulo 7, percebemos nos versos 9 e 10 a cena do juízo. E sabe qual é o resultado desse juízo? Para aqueles que creem em Jesus e o aceitam como Salvador, é o melhor resultado que poderia ocorrer. No versículo 26 é dito o seguinte: mas o tribunal o julgará, falando do poder representado pelo chifre pequeno, e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Duas coisas ocorrem com o término do juízo pré-advento. Três coisas. Primeiro, Jesus volta, destrói o poder político religioso representado pelo chifre pequeno e dá o reino eterno aos santos. Então não há um porquê de aquela pessoa salva em Cristo ter medo desse juízo. Agora, 1 Pedro 4,17 demonstra o seguinte: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ou seja, os filhos de Deus fazem parte dessa primeira parte do juízo, mortos e vivos, para Deus evidenciar perante o universo quem é dele e quem não é dele. Agora, sabermos o tempo exato em que o nome de cada um vai passar lá nos livros celestiais, isso não faz parte da revelação e nem deve ser a nossa preocupação. Nós já podemos estar sendo julgados?
nós já podemos estar sendo julgados? Nós já podemos estar sendo julgados?